Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje temos aqui uma melómana que eu gosto muito e que já faz parte da minha vida há muitos anos. Chama-se Joana. Olá, Joaninha. Olá, obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. E obrigada por ires partilhar aqui e por irmos ficar a conhecer esta tua faceta da música, que ainda por cima é uma faceta tão bonita e que já está há tanto tempo na tua vida e sob tantas formas diferentes. Portanto, eu acho que vamos ficar a conhecer-te mais de uma forma mais profunda com esta entrevista. Vamos a isso. Antes de falarmos aqui das tuas escolhas musicais, queria perguntar-te se houve alguém na tua infância, na tua adolescência, que te tenha marcado assim de uma forma muito significativa na música e que te tenha imbuído deste amor pela música, ou se foi um percurso que tu fizeste mais sozinha? É assim, é muito difícil apontar uma única pessoa, porque em 42 anos houve numa ou noutra fase alguém que me empurrou, que me deu a conhecer, não é? Que me introduziu, mas sem dúvida alguma o meu pai. O meu pai era um colecionador de música. Infelizmente já não está cá, mas deixou-me também através da música uma série de memórias. E o meu pai tinha uma biblioteca de discos, digamos assim. Também tinha de livros, mas de discos que ainda hoje eu mantenho intacta, porque são parte... Ficaste com esses discos? E fiquei eu e a minha irmã, e houve alguns que ele foi partilhando com sobrinhos, claro, tenho um primo que adora música e vinil, e ele foi partilhando este ou aquele disco com amigos, mas era uma coisa que o meu pai gostava muito de oferecer e era uma coisa que fazia parte do dia-a-dia em nossa casa, a música, sempre a seguir normalmente ao jantar, via-se pouca televisão, mas a música estava sempre presente. Ou no rádio, na cozinha, a tocar desde cedo, ou então depois mais tarde. E o meu pai tinha um prazer enorme nas aparelhagens que ia colecionando, percebes? Eu lembro-me de passar horas na Bang & Olufsen, nas Amoreiras, foi assim das aparelhagens. A ver as aparelhagens, percebes? Mas pronto, e portanto o meu pai é o grande responsável por me ter dado a conhecer os mais variados géneros musicais, desde a música clássica ao flamenco, à bossa nova, ao jazz, tudo, percebes? O meu pai era mainstream, gostava de tudo, percebes? E às vezes até era ele que descobria as novas gerações e que nos dava a conhecer. Portanto, percebes? ele era também uma pessoa muito atenta às coisas novas muito. E aquilo que ia acontecendo. Sim, tudo. E depois mostrava-vos. Mostrava-nos e a música era uma coisa sempre presente lá em casa. Portanto, se há um grande responsável, é o pai. Porque é o meu pai. E depois, mais tarde, o meu marido, o Francisco,
que é um amante de música, que toca bateria, que é autodidata no piano. Uau, ele é autodidata no piano. Sim. Que maravilha. Ele toca piano muito bem. Sozinho, praticamente. Maravilha, tem bom ouvido. Sim, teve um grande amigo dos meus sogros que lhe deu ali umas dicas ao início, mas hoje em dia ouve a música, vai procurar é um verdadeiro sabe ler, sim, sabe ler as pautas, mas pronto. Uau, pois é isso, estás rodeada Tens de música, tem que trazer, ele é obrigatório, já te tinha dito. Obrigatório, mas é giro porque realmente cresceste com a música. A tua irmã também, não é? A tua irmã canta fado profissionalmente. Tu cresceste com música, veio o teu pai, o teu marido, a família do teu marido. Isso é tudo um conjunto muito, muito interessante de eu acho que é indissociável na minha vida a música e a família. Percebes? Acho que uma coisa não se separa da outra. E tu tens mesmo através dos filhos. Uma voz linda. É verdade. Mesmo através dos filhos, percebes? Hoje em dia, se eu ouço tocar o piano lá em casa é por causa da Mariana, percebes? Claro. Mais até do que o Francisco. O meu filho Francisco também teve ali uma paixão assolapada pela música. Muito pequenino, percebes? Descobriu, punha-se com um pauzinho do chinês, percebes? E uma garrafa, a fingir que tocava violino, a ouvir grandes orquestras, e sabia com 3 anos os instrumentos todos de ouvido, percebes? Ele sabia a diferença entre um oboé e um clarinete, não sei o quê, identificar os instrumentos só ouvindo. E portanto, depois acabam por ser também os mais novos a ficar impregnados com esse amor, não é? Ora, muito bem. Então, a primeira escolha que a Joana nos trouxe é de um autor espanhol chamado Kiko Veneno e chama-se Echo de Menos. Echo de Menos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, bueno, por supuesto. Echo de menos la cama revuelta y ese zumo de naranja, las revistas abiertas y en el espejo no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelo, ni nada, y entre nosotros uno de metacrilato no nos deja vernos ni manosearnos, y por las noches cambio de postura y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale y el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale y el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. El crujir de tus tostadas, sentir por el pasillo tu gato que araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros tu modo de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo el cambio de postura y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale y el mundo es una tontería. Juanita, ¿qué tal? Kiko Veneno. Me encanta. Olha, o Kiko Veneno é assim um nome incontornável para mim da música na minha adolescência, porque nós
íamos para a Ilha Canela, no sul de Espanha, ali logo a seguir à Ayamonte. Eu sei. Os meus avós tinham lá uma casa e, portanto, eu passei os meus verões todos lá. E, portanto, na altura, nós fazíamos o percurso ainda à Antiga e Serra de Mértola e não sei o quê. Sim. E íamos Sandman. invariavelmente a ouvir Kiko Veneno, já era com aquele cheirinho a verão e a férias de verão. Tão E bom. os meus pais tiveram a sorte de conhecer o Kiko através de dois grandes amigos, que é a Bela e o Tato. Ele é fotógrafo e ela é pintora, é uma artista fantástica, e então são amigos dos meus pais de maravilha! sempre. E Que então há ali giro! uma noite em que trazem o Kiko Veneno e acabou por se tornar a presença assídua dali dos jantares Que giro! da malta na Ilha Canela e na Punta. E a certa altura lembro-me assim de ouvi-lo a cantar, percebes? Que bom, bem grande privilégio, E adoro, não é? gosto muito do som, E ele das tem conversações. uma boa energia, não é? Tem. Tem-se uma... E ainda toca uma e dá energia grandes alegre. concertos e eu sigo no Instagram e adoro. Com aquele saler espanhol, Bem, não é? completamente, adoro, gosto muito. Muito bem, foi muito bem escolhido aqui para introduzir aqui Sim. o teu mote. Sim. E para não ficar atrás, esta segunda escolha também vem mesmo a calhar bem. Stevie Wonder, Part-Time Lover, um clássico. Vamos ouvir. Call up ring won't hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day, lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends and we should meet, just pass me by, don't even speak. I know the word is sweet with part-time lovers. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me. So then she won't be for you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day, lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. Joaninha, tu que já entrevistaste tanta gente neste meio musical e cultural, Olha, Stevie Wonder nunca. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Infelizmente, nunca. Se não- Stevie Wonder. Mas olha, mas fui a Milão de propósito para ver um concerto do Stevie Wonder, fui a Londres de propósito para ver um concerto andaste do Stevie atrás Wonder. dele, portanto. Andei atrás dele, porque acho que ele é fabuloso. E esta música lembra-me os anos em que a minha mãe andava no Ludance lá em Carcavelos, ao pé do La Pisa. Sim, Hoje sim. em dia Máquia Pisa, e eu lembro-me de ser miúda, percebes, e ficar à espera que a minha mãe acabasse a aula do ginásio, e esta era constante, era uma Estava em música loop, em sempre loop. em loop, havia sempre o aquecimento, e engraçado, só mais tarde é que, através da minha prima Sofia, sobretudo, que é Sim. fã número 1 Do e é a Stevie minha grande Wonder. amiga, a minha melhor amiga, número 1 do Stevie Wonder, é que o fiquei a conhecer melhor e depois a ter aquelas recordações destes tempos Claro. do ginásio no Sim, Ludance. que maravilha. Mas pronto, mas a já mãe tive Isabel, a sorte. a mãe Isabel ia ao ginásio e tu ficavas a ouvir. Ficava a ouvir. Mas é engraçado, porque só depois mais tarde é que me Tão apercebi bom. que era o Stevie Wonder, percebes? E obviamente que ele tem
Outras músicas, fantásticas, outras, Master Blaster, todo, enfim, tem composições fantásticas. Superstition, tudo. E é giro, por exemplo, o Isn't She Lovely, depois veres a Aisha, que é a filha dele, a Sim. cantar ao lado dele, percebes? Aquela que é a protagonista de uma das músicas mais Pois. conhecidas da Stevie Wonder, de repente está em palco com Uau. o próprio Stevie Wonder, e é giro. Ele Também é acho. fantástico. Ainda não tinham trazido Stevie Wonder aos melómanos, portanto acho Pois, que olha, não, era uma e falha bem, gigante. uma falha Não gigante. não dava. Fico contente de ser assim, Seres a primeira. estrear aqui Com o Stevie certeza. Wonder nos melómanos. Completamente. Bem, e então a terceira escolha da nossa melómana é de uma cantora italiana, Rita Pavone, não é? E a música chama-se Come te non se no, se Come no- te non c'è nessuno. É isto. Eu quero ir ter aulas de italiano, mas eu não tive É tempo. lindo, É lindo, vamos ouvir. Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza, come te non c'è nessuno, così timido e solo, e se hai paura del mondo rimani accanto a me, amore dimmi cosa mai posso fare per te, i pensieri dividi con me, io ti voglio aiutare, amore, come te non c'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, così timido e solo, se hai paura del mondo rimani accanto a me, amore dimmi cosa mai posso fare per te, i pensieri dividi con me, io ti voglio aiutare, amore, come te. Joaninha, então Rita Pavone, quando é que tu começaste a entrar neste mundo da Rita Pavone? Olha, a Rita Pavone era uma voz constante em casa dos meus avós, muito por culpa da minha tia São, irmã mais velha da minha mãe, que ficou infelizmente com sequelas psiquiátricas de uma infecção. Quando era criança? Quando era criança, e que tinha algumas obsessões por alguns intérpretes. Nomeadamente a Rita Pavone, que tocava em loop num vinil, percebes? Mas tinha Giradiscos. muito bom gosto. Muito bom gosto. Era a Rita Pavone, era o Pavarotti, ela era assim obcecada, e então inevitavelmente, se eu passo por determinada fase da minha vida, pelos almoços em casa dos meus avós, da minha avó Mariana e do meu avô Eduardo, pelas vezes que eu lá ficava, pelas férias, eu imediatamente a Rita Pavone é esta voz fantástica. E é linda, é muito quente, muito feminina, muito determinada. Sim, muito. E isso passa Estou tudo na aqui. voz, percebes? É mesmo. E ela mesmo. tinha aquele lado muito artístico e muito de diva Acting, italiana dos anos acting. 60. Sim. E eu pronto, E tenho tu muito boas gostavas, memórias, e tu porque gostava muito gostavas. da minha tia e ela. Pronto, Tão olha, bonito. deu-me isso. Tão esse bonito. gosto É pela- muito bonita a por música. esta E a música sonoridade. italiana, eles parece que quando falam já cantam, portanto, quando cantam é assim mais qualquer coisa ainda. não é? Eu adorava saber falar Eu italiano. também. Eu quero ter aulas.
Acho- Para o ano tenho que ir ter aulas de italiano. Objetivo traçado, tenho a certeza que vais cumprir. 2023. Mas a música é uma Tão boa linda. forma de nós Irmos ouvindo e irmos ir aprendendo. ler as letras e tentar perceber, porque Sim, às sim, vezes sim. arranhamos assim numa Claro. coisa que não sabemos bem o que é que quer dizer, não é? Sim. Mas que nos soa bem, que Sim, aquilo sim. encaixa muito Ah. bem e que tem uma sonoridade, Tudo, é uma tudo. língua com uma sonoridade. Eu acho que eles muito- podem praticamente, se disserem as coisas com um sorriso e mandarem passear para o outro lado qualquer, tu, ecco, Grazie mille. grazie mille. Grazie mille. É verdade, é verdade. Ai, viva a Itália, tão bom. Então vamos passar aqui para o quarto tema que a nossa melómana trouxe. Um tema que lhe é muito caro, e especialmente porque é cantado pela sua irmã, a Isabelinha, que vem cantar o fado, obviamente, e que vem cantar um fado do João Ferreira Rosa que se chama Triste Sorte. Vamos ouvir. Ando na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu, de uma noite menos fria e em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu, de uma noite menos fria e em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Vou cantando amargurado mais um fado e outro fado que falam do fado meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte. Bem, Joaninha, teres a tua irmã a cantar um fado tão bonito, não é? E com tanta mensagem e com tanto sentimento, deve ser assim uma coisa espetacular. Conta-me lá. Olha, e eu achei sempre muito bonita a história da Isabelinha com o João Ferreira Rosa, que é um dos nomes incontornáveis do fado e um compositor que sempre rejeitou muito o estrelato. Ele não gostava propriamente de cantar, ele gostava de compor Ok. para os outros cantarem, apesar de cantar Muito bem. muito bem. E eu aprecio esse lado de querer ficar um pouco mais na sombra, apesar de ser impossível, porque tem poemas lindíssimos. Lindíssimos. E o João Ferreira Rosa conheceu a Isabelinha e a Isabelinha gravou este tema e uma série deles num disco que é a Isabelinha Canta João Ferreira Rosa, de homenagem ao João Ferreira Rosa, já depois dele ter morrido, no Palácio de Pinteus, que era dele, numa sala, percebes? Fantástica. Ela gravou Todo o o disco ambiente. todo numa noite, Uau. percebes? Gravou o disco todo numa noite, num ambiente incrível.
E Proporcionou-se, não é? proporcionou-se, e eu acho que é uma bonita homenagem. E eu gosto imenso da voz da minha irmã, acho que ela tem um dom a cantar o fado, que herdou de certa forma da minha mãe. Da minha mãe, da nossa tia-avó, a tia Belisha, que sempre foi o fado sempre se ouviu Sempre foi lá uma em casa, constante. percebes? Sempre. Tão bonito. Eu lembro-me sempre de ouvir a minha tia e a minha mãe a cantarem o fado. E eu lembro-me de te ouvir a ti. Pois, mas olha, eu para o fado não é a minha praia, sabes? mas Não tu- consigo, eu acho que é mas tu preciso. cantas tão bem, É preciso também. ter qualquer coisa que nos arranca a voz daquela forma. As tripas, percebes? que vem das tripas. E eu não tenho. Fado eu não consigo mesmo. E acho que não é uma coisa que se pode fingir ou que se pode. Porque eu vou cantar fado porque quero. Não podes. Não dá, Podes, não dá. Não dá. Aquilo é preciso ter ali qualquer Um coisa. gene qualquer, um gene qualquer, Tem especial. que estar a correr ali nas veias. Exatamente. Tem que estar no sangue. Ainda bem que a Isabelinha ficou com esse género, ficaste com outros, olha. Pronto. É assim. Vou para outros lados. Bem, então, continuando aqui nos nossos compositores portugueses, agora mais a abrir, a Joana trouxe o quinto tema dos senhores chutes e pontapés, acho que não há ninguém que não goste deles, e com o tema À Minha Maneira. Vamos ouvir. A qualquer dia, a qualquer hora, vou estourar, é sempre. Mas entretanto, enquanto tu duras, tu podes ver tão quente. Já sei que é de arder na tua fogueira, mas será sempre a minha maneira. E as forças que me empurram e os murros que me esmurram só me farão lutar à minha maneira. À minha maneira. À minha maneira. Por essa estrada, por esse caminho, a noite descende de queda em queda, passo a passo, andando pra frente. Já sei que hei de arder na tua fogueira, mas será sempre a minha maneira. E as forças que me empurram e os muros que me esmurram só me farão lutar à minha maneira. À minha maneira. Joaninha, este tema apaixonou-te em alguma fase da tua vida? E porquê é que ele é tão significativo para ti? Olha, estávamos a falar do fado e da minha mãe cantar fado. Houve uma altura, aos 7 anos, eu fui viver para Macau. E porque o meu pai foi para lá trabalhar, o meu pai era médico, e nós fomos viver para Macau, os três. A Isabelinha ainda não existia nessa Ok. altura. E a minha mãe era relações públicas aventura! de um restaurante e promovia uma série de noites de fado. Chegou a Sim. cantar acompanhada pelo António Chainha e não sei o quê. Portanto, o fado acabava por nos manter perto de casa, Certo, estando certo. tudo do outro lado do mundo, percebes? Certo. Era uma coisa. E os chutos foram a Macau e eu fui a esse concerto, foi o primeiro concerto a que eu assisti. Que engraçado. Em Macau, percebes? E fui eras com a super minha. pequenina, não é? Eu acho que foi. Eu não tenho a certeza, 88, 89, foi por 8, aí, 9 anos, percebes? eras 8, 9 anos. pequenina.
E lembro-me de ir com a minha tia Teté, irmã da minha mãe, minha madrinha, que eu adoro, grande companheira também de músicas e de cantorias, e fui com a minha tia Teté e ela só me dizia: Joana, fundamental, pôr os braços em X, exato, cruza os braços. E aquela coisa, Tão tu estás giro. a cantar. Em Macau, obviamente que se falava português, mas não sempre e não com toda a gente, não é? Claro, claro. E portanto, mas tu estás a ouvir repente música sentiste em em casa, português, não é? é quase como um regresso, percebes? E é tão Era- giro, porque tu eras pequenina e Era mesmo assim mínima. sentiste isso, não é? Senti, porque nós vivíamos muito sozinhos, Uhum. estávamos os três lá longe da família, tínhamos ido para um sítio completamente diferente. Quanto tempo é que onde- ficaste lá? 2 anos. Dois Eu anos. vivi 2 anos. O meu pai ainda acabou por ficar mais 2, mas eu vivi lá 2 anos e Uhum. para mim foi muito importante porque acho que foi a primeira vez que eu percebi que o mundo não é redondo, percebes? E para mim foi muito marcante na minha vida, na forma como eu estou na vida, na abertura que tenho para conhecer outras pessoas e outras Que é bom, paragens. não é? Claro. E pronto, e foi Outras muito maneiras bom. de olhar para as coisas. Mas lá não é? está, o ouvir os chutes num sítio em que tu estás do outro lado do 20 mundo, mil percebes? quilómetros de E, distância. percebes? E por isso marcou-me muito este tema, como outros. A música deles. tem esse poder, não é? Olha, Nós podemos senti-me estar... em casinha. Claro, na minha na minha casinha. casinha. Fazendo aqui o trocadilho. A música tem esse poder, não é? Nós podemos estar longe e de repente ouvimos uma música e estamos de repente perto e estamos com aquela pessoa e estamos naquele momento e estamos naquela situação que já vivemos, não é? E a música transporta-nos, é uma espécie de um corredor do tempo, não é? Em que tu, de repente, tipo Do num tempo segundo, e do espaço. do tempo, do espaço, de tudo, de estás assim, repente então, estás lá, sítio, estás no sítio. Regressaste, foste, Sim, vais à frente, completamente, vais atrás. completamente. É mesmo Tem esse mágico. poder, é É verdade. mesmo mágico. Muito bem, então vamos passar aqui para o 6º tema que a nossa melómana trouxe, de um cantor absolutamente charmoso e único, Nat King Cole, e neste tema intemporal, Smile. Vamos ouvir. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Bem, Nat King Cole, quem é que te levou, ou se calhar foste tu sozinha, que de repente deu a mão aqui a este homem, este intérprete, e te fez olhar para esta música de outra maneira? Eu acho que há músicas que vão surgindo na tua vida não obrigatoriamente pela mão de ninguém. Certo. De repente tu ouves no rádio e ficas... e aquilo faz sentido naquela altura. Claro. Mas eu acho que este é um tema, é um Intemporal. clássico intemporal e que
que foi surgindo na minha vida e às vezes quase como um alerta, se calhar, de que preciso pensar um pouco desta forma, mais não só pela voz fantástica, mas sobretudo pela mensagem e pela letra desta música, que é engraçado, que eu acho... Eu acho que tu praticas. Eu acho que tento. Eu Sim, acho que praticas. por mais coisas que aconteçam, tento sempre, ok, bora lá, sorriso Eu na já te cara. conheço há 30 vamos- anos, eu acho que tu praticas. E eu acho que também depois podia ser banda sonora da vida de uma data de gente que eu admiro e que eu tenho assim grande consideração, que é, por exemplo, o Francisco, o meu marido é muito assim, também bola para a frente, vamos, e os problemas vamos enfrentar, vamos conseguir um sorriso na cara. E o meu sogro também é muito assim, percebes? É aquela pessoa que vais fazer um piquenique, tens tudo preparado para fazer um piquenique em família, tiveste horas a preparar as coisas De e de repente repente, cai uma carga d'água e o meu sogro é o primeiro a dizer que bom, isto é que fica na memória, percebes? E portanto, Eu também conheço em uma casa, pessoa assim. sim, e Portanto, está ali do outro lado. é o nosso O técnico. nosso sonoplasta. Nossa, sonoplasta, adoro. É bom, percebes? E tu, quando vives perto de pessoas assim, também és contaminada por uma certa forma de estar na vida, que eu acho que esta música reflete muito bem, não é? Eu acho que E tu também és assim. Ainda bem, olha, espero também, de certa forma, Também inspiras, também contagiar inspiras ou contaminar e contagias, com sim, isso. sim. Espero que sim. Eu ainda acho bem. que sim. Fico Acho feliz. que no dia a dia, mesmo no dia a dia, tu tens sempre essa mensagem de. Transmites sempre essa gentileza, essa tranquilidade, esse sorriso do. No fim, isto vai tudo correr bem. É só preciso é ter calma. E às vezes não é fácil. não é? A quem eu digo. Eu acho, sobretudo, mais do que o sorriso, é a verdade do sorriso, sabes? Sim, no claro. sentido de. Da confiança. Enfim, tu não podes sorrir só por sorrir, Claro. não é? Não. Vê-se. Quando vê-se, é verdade, quando há percebe-se. verdade naquilo que tu. Percebe-se. No teu gesto, Claro. seja ele um sorriso, Claro. um olhar, não é? Sim. Não, está lá, acho que sim. Então, passando aqui para o 7º tema que a Joana nos trouxe, de Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. Eu já não contei, já não consigo contar as vezes que eu ouvi esta rapariga a cantar isto e que fiquei absolutamente deslumbrada, mas agora vamos ouvir esta versão. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Então, Joaninha, este swing do Vinícius
já percebi que faz parte de ti, não é? E já disseste que a bossa nova apareceu logo de princípio com o teu pai. Logo, com Stan Getz e Gilberto, enfim, tu podes, eu nem consigo fazer contas a todos os grandes compositores e músicos brasileiros que eu admiro e que não me canso de ouvir. Mas eu acho que o Garota de Ipanema, se tu fores escolher 3 grandes músicas da bossa nova, está lá o Garota. E quer dizer, em todas as versões possíveis e imaginárias, em várias Toda a gente línguas, canta, quer dizer, não toda é? a gente canta. E eu canto muito esta música em casa dos meus sogros, quando estamos juntos. A minha sogra canta, o meu sogro toca, o Francisco também, portanto aquilo junta-se ali uma grupeta de amigos dos meus sogros, de familiares, seja, olha, o João Gil também, que também é primo do Francisco. Enfim, na família corre de um lado e do outro, seja do meu, seja do Francisco. Sangue A Garota de é aquele música. tema sempre que era o My Way, cantei vezes sem conta, do Frank Sinatra, e depois é o Garota, que também é incontornável e que, enfim. E predispõe logo bem, não é? Porque é um tema muito. Toda a gente sabe uma ou duas Estrofes, estrofes, não é? sim. É verdade. Toda é a verdade. gente sabe. E predispõe logo bem. É um tema de boa onda e de boa Sim. energia. E não cantei é? muito, não só em casa, como depois na banda que nós, no grupo, na banda maravilha. que nós tivemos em miúdos, que cantávamos aí nos bares, com a minha prima Sofia, e eu ficava com esta, ela ficava com umas mais mainstream, mais pesadas. Outro estilo, Do género, mas do eu género. era a garota, Tu eras da mais garota. jazzy. Sim, sempre foi mais a minha onda. E pronto, sou muito. A Sofia goza muito comigo a dizer que eu sou a Smooth FM Girl. A Smooth FM Girl. Mas pronto, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Maravilha! Eu acho que isso é um Eu sou muito mais dos elogio. clássicos. Eu acho que isso é um elogio. Eu sou muito mais dos clássicos, é E verdade. bem, porque há coisas que. E a música não brasileira, eu mudam. acho que, enfim, a bossa nova em específico, não estou a dizer que não haja coisas fantásticas Claro, de música já popular mais brasileira, recentes. Sim, mas a Identificas-te. bossa nova eu acho que é É intemporal. o género musical que eu mais ouço, talvez. Acho. Tão bom. Sim. Tão bom. E muito bem. Bem, e não saindo do Brasil, vamos passar diretamente para o 8º tema do intérprete maravilhoso, que eu julgo que a Joana já teve inclusivamente a oportunidade de entrevistar. Meu Deus. Chico Buarque, e chama-se O Meu Amor. Vamos ouvir. O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos, indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu mundo e me crava os dentes. Ai, sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz, meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu amor tem um jeito manso que é só seu, de me deixar maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita.
Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só ser de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar o ventre, me deixar em brasa. Desfruta. Joaninha, como é que foi entrevistar esta pessoa maior da música brasileira? Conta-me lá. Olha, eu já era fã do Chico Buarque e quando a minha editora, a Graça Costa Pereira, me disse, na altura eu era jornalista da editoria de cultura, da SIC, e fazíamos o cartaz cultural, e então o Chico Buarque vinha a Lisboa e Porto dar uma série de concertos e vais entrevistar o Chico Buarque. E eu fiquei, percebes, em êxtase e preparei-me, li, fiz e aconteci, não sei o quê, para além de todas as memórias que já tinha da música que sempre ouvi ou dos livros que já tinha lido dele. Claro. E então, eu lembro-me de ter chegado ali ao Hotel Dom Pedro, em Lisboa, Sim. e de me terem... O manager do Chico Buarque disse-me assim, eu era a 17ª e última jornalista daquele dia a entrevistá-lo. E o manager virou-se para mim e disse assim, você tem 5 minutos porque eu tenho de ir fazer o soundcheck com ele e não dá para mais. E eu fiquei decepcionada, percebes? Assim, Claro. 5 minutos? Não 5 vai minutos dar em para televisão nada. é imenso tempo, percebes? Mas, quer dizer, para uma entrevista que eu pretendia que fosse uma entrevista profunda, percebes? Uma Aquilo- das mais e mais percebes? importantes da tua Sim, vida. eu assim, caramba, tipo, 5 minutos, eu já entrei, enfim, assim, tenho que ser semblante muito mais em rápido baixo. nesta, sim, mas o Chico, a conversa começa a fluir, percebes? E ele chega naturalmente e chega uns 5 minutos e o manager começa a fazer o sinal de corta, percebes? E o Chico faz-lhe assim Que maravilha. um sinal com a mão a dizer calma. Calma. E a coisa acabou por resultar em 20 minutos de entrevista. Uau! E eu a sério, Que privilégio! Eu não gosto nada não quero dizer isto, que a sério, pareça falsa modéstia, percebes? Mas nunca mais me esqueço do que ele me disse quando acabou a entrevista, que foi: pô, Joana, você sabe mais a minha vida que eu mesmo. E eu achei aquilo, percebes? Eu Estavas guardei bem aquelas preparada. palavras para sempre, percebes? Porque aquilo para mim foi o maior elogio. Foste bem preparada, não é? Fui, também já conhecia e por quando tu gostas muito de um cantor, de uma Claro. cantora, tu também queres acompanhá-lo e perceber o que é Claro. que faz e o que é que pensa e onde é que estava em determinada altura. Quer dizer, ele tem uma Claro. história fabulosa e de... Sim, de vida, de tudo. E portanto, não é? e as coisas que ele escreve e as composições dele Portanto, e as letras. impressionaste o Chico Buarque. Vamos lá ver se nós... Pronto, enfim. É assim, temos que Isso pôr és as tu que coisas estás a dizer. preto no branco. És tu que estás a dizer. impressionaste esta rapariga, impressionou o Chico Buarque e És pronto. tu que estás a dizer. Mas lá está. Eu já entrevistei o Ney Matogrosso, uma série de grandes figuras da música brasileira. Mas aquele Foi especial. Chico Buarque arrebatou-me e pronto, olha, uma curiosidade, porque viemos de um Vinícius antes. A irmã do Chico Buarque tinha uma viola em casa que chamava Vinícius, percebes? Portanto, e depois, Pois, porque enfim, eles também tu ouves tocavam muito estas histórias juntos, claro. e pormenores da vida destas pessoas que eu entendo a entrevista Enriquecedor. sempre como uma conversa, percebes? Que deve, sobretudo na cultura, era-nos permitido muito isso, não é? Uma coisa é tu teres de fazer uma entrevista a um grande líder em que Claro. tens de apertar com ele As para perguntas te são dar mais aquela fechadas. são e em que e ali não, na cultura e na música, na literatura, Deixas no fluir cinema, mais. no teatro, a conversa flui de outra forma, percebes? Quando as pessoas te permitem isso, porque Claro. também obviamente que há de tudo, não é? Claro. Às vezes também te deparas Sim. com pessoas que não Mas não o Chico. que podem ser grandes mas não o Chico, Não o Chico. que são grandes artistas, mas depois que não conseguem comunicar, que têm Não algum têm essa travão, vertente, exato, claro. de conseguir Claro.
fazem-no, olha, através da música, ou do cinema, Claro. ou do teatro, ou da Sim, literatura. exprimem-se de outra de maneira, outra não forma, é? de outra forma. Mas ele junta essas, Que maravilha, essas mais uma valências, qualidade. mais Meu uma, Deus. uma data dela. Uma data delas. Bem, e depois desta bela introdução e desta partilha, não é, do que foi essa entrevista, vamos passar para o 9º tema que a Joana nos trouxe, de uma banda incontornável de Inglaterra, dos anos 60, dos Beatles, e uma música que eu sei que é especialmente importante para a nossa melómana, Blackbird. Vamos ouvir. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Então, este Blackbird, eu sei que é um tema que aparece em vários momentos com várias pessoas da tua família e dos teus amigos. E porquê esta música dos Beatles em particular? Olha, primeiro, para mim é um dos grandes temas dos Beatles, sei lá, há imensos, não é? Mas eu gosto muito deste. E traz-me memórias mais recentes de um período que não foi só mau, que foi o período da pandemia. Não foi só mau, quer dizer, não, houve muitas coisas que nós ganhámos e alguma proximidade apesar das distâncias, não é? E de nos termos afastado da maioria das pessoas. Eu acho que é verdade que em algumas famílias as coisas não correram tão bem, estarem fechadas entre quatro paredes, mas no caso da minha em particular e do nosso núcleo dos 4 lá em casa, eu acho que a pandemia trouxe e trouxe muitas coisas boas, e uma delas foi o tempo para parar e para o meu marido ir para o piano e eu cantar com ele, percebes? E nós gravávamos alguns temas os dois, e o Blackbird foi assim um dos temas que nós gravámos, e era um momento de, até brincávamos, era terapia de casal, percebes? Porque a música de facto tem essa capacidade de agregar, de agregar e de tu dizendo não dizeres nada, não é? E haver ali verbalizares de outra forma, não é? E encheres o espaço sem impor nada, percebes? E eu e o Francisco fizemos uma data de músicas, tocámos uma data de músicas juntos, e aquilo era um momento ali de paragem, de respirar, percebes? Que foi muito importante para nós. Exatamente. De acertar ali o passo, olha, aqui fica melhor aqui, percebes? E isso em termos do casal foi muito importante para nós os dois e para o próprio ambiente da casa, não é? Quer dizer, quando maravilhoso, tu de repente tens ouves música à meia da semana, porque o barulho é tão bom, porque de repente o país estava num silêncio total, percebes? Tu saías à rua e não havia carros a circular, e em casa era
um rebuliço de sons, De fazeres. de afazeres, de teres de fazer pequeno almoço, almoço, lanche, jantar para todos, teres de As escolas, as escolas, as gerir impressoras, coisas e agora todas. imprime isto, faz isto, não sei o quê, um está em teletrabalho, o outro está Sim, na sim, sim, telescola. sim. E havia um barulho que não é normal no dia a dia Claro, em casa, porque claro. as pessoas saem e vão trabalhar e vai cada Claro. um, e os miúdos vão para a escola e tu vais trabalhar, e de repente estavam. E aquele era um momento de paz, percebes? Claro. E de. Em que e vocês de- se descentravam da pandemia, das Exatamente. questões da pandemia e estavam ali estavam só um ali, para o outro. um para o outro a, Eu vou lançar a o curtir repto aquele momento. de vocês fazerem uma rúbrica, os dois, do faz de conta que é pandemia e continuarem a alimentar-nos a nós, não é? Vossos amigos e seguidores, e nos darem o prazer de vos ouvir outra vez, porque de facto eram momentos que eu acho que não se sabiam só bem na pandemia. A verdade é essa. Olha, mas Fica aqui o rap fica, lançado. fica, E vocês fica o depois- convite e eu vou. Vocês vou- verão. Francisco vai Rapaz, também ver o que é que acha. Absolutamente maravilhoso. A Sabes sério, que o era Francisco, mesmo. ele- Era tão bom. Nós de vez em quando tocamos com um grupo de músicos extraordinários que tocam também com o meu sogro e com o Francisco, que todas as segundas-feiras eles ensaiam e tocam no pub ali em Lisboa de vez em quando, e eu às vezes junto-me a eles, e o Francisco é muito. Tem um trabalho, anda sempre de um lado para o outro, Mas a para mil, aquilo- mas para a música há sempre, sempre tempo. Percebes? Sempre tempo. Tão Nunca bom. falha. E faz eu muito admiro bem. imenso isso nele, porque eu não sou tão resiliente e tão esforçada Obstinado. como. Sim. Eu às vezes gostava de me obrigar mais. Não é obrigar, no sentido de ser uma coisa natural. Não, porque, não é? porque é terapêutico, Mas é mesmo terapêutico. É. E ele tem esse insight, não é? Que maravilha. Ele empurra-me sempre para Muito isso. bem. Bem, e então vamos passar aqui para a última música que a Joana nos trouxe, uma música mais recente. Há alguns melómanos que não cumprem este requisito de trazerem uma música recente em últimas, a nossa Joana cumpriu. É de um intérprete chamado Jacob Collier e chama Somebody to Love, uma versão live in Lisbon. Vamos ouvir. Somebody to Each morning I get up and dial. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you been doing to me? I spent all my days to believe in you, but I just can't get no relief. No. Somebody, anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life. I work till I ache my bones at the end of the day. I took my money all on my own. I'll get down and I'll start to pray until the tears roll down from my eyes. Somebody, and anybody find me somebody to love?
Então, Jacob Collier, é assim uma paixão nova na tua vida? Olha, até foi o meu cunhado, o Tozé, que me falou pela primeira vez dele. E eu fui ver, sobretudo através das redes sociais, que foi nos últimos anos a forma de tu conheceres aquilo que se ia fazendo e produzindo, e muitas vezes o que se ia fazendo e produzindo dentro de casa. Claro. E, portanto, o Jacob Sim, sim, Collier sim. é muito in my room, percebes? E é um gênio, eu acho que ele hoje em dia Que idade é que até ele o tem? Quincy Jones, 28 anos, e ele, até o Quincy Jones, o grande Quincy Sim, sim, Jones, sim, é sim. fanzaço do Jacob Jacob Collier. Collier. E ele, no fundo, ele faz arranjos de grandes clássicos, quer dizer, neste tema dos Queen e do grande Freddie Mercury, quer dizer que tu arriscares fazer um arranjo. Sim, não é para qualquer não um. é para qualquer não é? um, e ele falo pá, de uma forma que eu acho muito Muito original. muito original, bebendo muito da participação Das quem pessoas, o vê, não das é? pessoas que estão na plateia, do Isso é muito público. interessante. E é muito giro ver os É muito arranjos que bom. ele faz, os instrumentos que ele toca. Ele toca piano, que é uma coisa, e depois. Enfim, ele foi agora nomeado também para Grammys, Uhum. já ganhou outros, e ele é um gênio, é assim um camaleão que eu Foi acho muito que bem é escolhido. imperdível, e acho que, E que se as calhar pessoas nos devem próximos conhecer. anos- Vão espreitar. E que nos próximos anos, se calhar, realmente vai ser uma pessoa mais sim, reconhecida, sim, não é? É. Tem E- ali os E ingredientes. vão espreitar, olha, se quem não conhece E não tu, sabe já, o que perde. e tu já tens este know-how, não é? Desta parte cultural, portanto, se tu gostas, acho que é um selo de qualidade. Tá temos que ir ouvir, temos que ir todos a ouvir o Jacob Collier. Então, só te queria colocar mais uma última questão. Joaninha, imagina que agora toda a gente tinha tempo, toda a gente do mundo, desde os países mais afastados até aos europeus, aos africanos, aos brasileiros, etc. Toda a gente tinha tempo para te ouvir, a dar-nos uma dica de como vivermos todos um bocadinho melhor no nosso dia-a-dia. Assim, uma coisa que tu achasses que era completamente gritante e que ninguém pratica no dia-a-dia e que poderíamos todos fazer para termos uma vida melhor. O que é que tu te lembrarias? Que ninguém pratica. Não, quer dizer, que até podem praticar, mas uma dica que tu achasses que faltava e que falta à humanidade para viver um bocadinho melhor, para nós todos vivermos um bocadinho melhor. O que é que tu achas? Olha, eu acho que falta muito. As pessoas hoje em dia já se começa a falar mais disto, das doenças mentais, da saúde mental. Eu acho que é dos grandes problemas dos nossos dias, é nós não olharmos um bocadinho mais para dentro. Enfim, acho que passa muito por aí. Não estarmos tão preocupados com o que está lá fora, não é? Tal como diz a OMS, não é? A OMS define a saúde não só como o bem-estar físico, mas também como o bem-estar psicológico, não é? E Portanto, é olharmos- igualmente importante. Olharmos um bocadinho para dentro pode passar muitas vezes por nos apercebermos que, para nós próprios melhorarmos, se calhar olhar primeiro, não é? Para depois conseguir fazer alguma coisa pelos outros também. Claro, Porque às vezes claro. pode passar pela ajuda ao outro, percebes? Tu cresceres, Claro, tu claro. dares a volta a determinadas fases mais complicadas da tua vida. E eu tenho sentido muito isso, que cada vez mais sinto que não me devo centrar tanto no problema do meu núcleo, dos amigos, da família, dos que me estão ali Mais mais próximos. próximos, e olhar um bocadinho mais longe. Nesse sentido, sim. Mas para isso é preciso primeiro fazer o trabalho De casa. e arrumar a casa. arrumar não é? a casa e viver em paz contigo próprio, não é? Eu acho que é uma coisa que é muito difícil, importante. mas acho que devíamos trabalhar mais para isso. Completamente, acho que sim. Acho que é uma boa... Olhares, descomplicares, conseguindo também dessa forma olhar melhor para o outro e perceber, ok, eu aqui eu consigo, se eu estiver bem,
consigo... Claro, consegues ajudar muito melhor os Sim. outros e de uma forma muito Não mais sei, mas- eficaz e... Mas enfim, eu acho que não há. É muito difícil encontrar fórmulas que funcionem para Para toda a todos. gente. Para todos. Não é? Sim, mas eu acho que isso é uma verdade universal, não é? Cuidarmos da nossa saúde mental, fazermos estes períodos de reflexão interior, irmos evoluindo, mas sempre com aquele objetivo de irmos evoluindo como pessoas, mas também mais preparadas para ajudar os outros, não é? E gostarmos de viver com os outros. Eu acho que isso é muito importante, não é? É muito importante. Ainda esta semana saiu aquela notícia que já somos 8 mil milhões de habitantes, não é? Que é, de facto, e que o número triplicou nos últimos 100 anos, ou julgo que foi mais ou menos um número assim, e de facto, se somos mais e o planeta não cresce, realmente temos essa obrigação de pelo menos nos conseguirmos relacionar idealmente de uma outra forma mais inteligente, não é? É verdade. Portanto, acho que foi Enfim, muito olha, bem quem dito. sou eu para. Foi muito bem dito, foi muito bem dito. Bem, e agora que a nossa melómana já nos deu-nos literalmente música e boa música com estas 10 escolhas, eu vou fazer aqui uma breve introdução para ficarmos a conhecê-la um bocadinho ainda melhor. Então, a minha convidada chama-se Joana Costa de Sousa, Proença de Carvalho, e nasceu em 1980 em Lisboa, no Hospital Particular. Em miúda, descreviam-na como sensível, mas ao mesmo tempo forte, alegre e responsável, despreocupada, mas atenta. Diz com muita graça que tentou em miúda ter aulas de piano e guitarra, mas que não progrediu nesse caminho do estudo. Andou em diversas escolas, como o Colégio Miguel Ângelo, o Santa Rosa de Lima em Macau, quando esteve lá estes 2 anos, o Colégio Quinta do Lago e os Maristas de Carcavelos, onde nos conhecemos há muitos anos. Consegue identificar com uma precisão que lhe vem da alma que foi aos 7 anos que começou a ouvir música, a música que mais a define, como mulher e como pessoa, a bossa nova e o jazz, pela mão do seu pai, quando foram viver nessa altura para Macau, como já nos tinham explicado. Mas a minha melómana, para além de ter bom ouvido, tem uma voz única e muito particular, que além de entrar na nossa casa quando vemos o jornal da UMA na SIC, entra também quando fala connosco ao telefone no dia-a-dia, ou então quando a ouvimos a cantar nas noites que se proporcionam para tal. Diz com muito orgulho que nasceu a ouvir a mãe Isabel a cantar fado, bem como os tios e os primos, outros géneros musicais. E que, qual não foi o seu espanto, quando um dia se inscreveu num curso de karaoke, num bar em Carcavelos, e ficou surpreendida consigo própria, quando conseguiu chegar a todas as notas do Greatest Love of All, da Whitney Houston, tendo inclusivamente ganho o concurso. Na adolescência juntou-se aos Ganda Bronca, o nome é delicioso, banda que o seu namorado tinha na altura e que foi um sucesso garantido. Apenas suplantado quando mudaram de nome para Sob Escuta, eu tenho que saber melhor esta história, onde já entrava a prima Sofia, e aí fartaram-se de correr bares e casamentos e tinham atuações praticamente semanais. Atenção, isto é preciso ter pedalada. Quando falamos do curso que escolheu e da vida que se desenrolou a partir daí, diz com muita graça que à partida, como a avó farmacêutica, toda a família queria que seguisse esse ramo. Mas realmente a química sempre foi mais forte que o mundo das letras. Aos 18 anos opta assim pelo jornalismo, tendo frequentado a Católica e depois o Senjor. Para a Joana, o jornalismo vem essencialmente como uma questão de missão, que muito respeita. Enquanto frequentava o curso, pensava sempre que queria trabalhar para um jornal, mas no último ano da faculdade a vida pregou-lhe uma partida e houve um professor que a desafiou a fazer um curso fora da Católica e foi aí que compreendeu o que queria mesmo fazer. Queria escrever para as imagens e relacionar o mundo da escrita com o mundo da televisão. Como referência no jornalismo, aponta, sem dúvida, Francisco Sousa Tavares como um expoente máximo, uma vez que o considerou sempre um jornalista corajoso, que se opôs à ditadura e de quem sempre ouviu histórias fantásticas contadas pelo sogro, que era seu amigo. Quando a questione se teve alguns mestres, diz logo que sim,
muito prontamente, mais propriamente uma mestrina, Graça Costa Pereira, que a formou nos primeiros anos da SIC e que lhe deu a liberdade para encontrar a sua forma de escrever e de estar nesta profissão. É hoje coordenadora, a Graça, do Jornal da Noite, editora da Cultura da SIC e, mais importante, uma amiga da Joana para a vida. Com uma história de amor com a SIC há 2 décadas, não é brincadeira, afirma com orgulho que já fez de tudo. Reportagens, offs, diretos, apresentou, até chegou a coordenar a equipa da cultura nas férias quando a coordenadora não estava lá. Confessa que não é ambiciosa, nem nunca teve pretensão de protagonismo, porque o que mais gosta mesmo de fazer é escrever. Escrever para informar com qualidade, sendo que esse trabalho só fica bem feito quando há troca de opiniões entre a equipa e o seu coordenador. Quando lhe pergunto se havia outra área para onde gostasse de crescer, diz-me que gostaria de evoluir como ser humano. Colocar-se ao dispor dos outros e da comunidade. Ultimamente tem sentido muito essa necessidade de olhar mais para o que se passa à sua volta, fora do círculo da família e dos amigos. A qualidade que mais aprecia numa pessoa é a honestidade e a que menos aprecia é a falta dela, como conseguimos perceber por esta conversa. Muito parca em palavras no que diz respeito à descrição da sua família. Diz apenas que é imperfeitamente perfeita. Mas aqui entre nós, eu o que posso dizer é que é uma família alegre, integrada com os outros, querida pelos amigos e com quem gostamos muito de estar. São divertidos, descontraídos e com muito boa energia. A começar pelos mais pequeninos lá de casa, o Francisco, um belo teenager, e o Mariana, com quem pessoalmente só me derreto e rio como poucas pessoas me riu, a verdade é essa. A Mariana também faz parte desta casa. Por fim, diz que não é uma miúda de muitos sonhos, fala-lhe mais alta gratidão pelo que a rodeia, mas muitas vezes sonha em passar uma bela tarde sossegada, debaixo de uma manta, a ver um filme ou a adormecer nas entrelinhas de um bom livro. Tudo o que posso dizer é que esta melómana continua igual há 30 anos atrás. Quando a conheci, de sorriso largo, coração grande, tranquila e de bem com a vida, e só isso deixa-me com um grande brilhozinho nos olhos. Fico também feliz por a vida nos ter cruzado de novo e por rever-te agora na Marianinha com 9 anos, de pijama cá em casa e sempre com ideias muito inovadoras em versão 5.0, num futuro próximo, seguramente. Obrigada, Joaninha, por teres vindo aos Melómanos. Foi um prazer. Eu por teres esta energia toda, não sei onde é que a vais buscar, olha, obrigada pelo convite e obrigada pelo convite que fazes sempre com esta tua ideia de saíres um bocadinho da tua zona de conforto. Os melómanos são... É muito interessante ouvir e conhecer um bocadinho melhor as pessoas que nós já achamos que conhecemos bem. Claro. E há sempre outras formas de olhar para os amigos e mesmo para as pessoas que nós não conhecemos de maneiras muito interessantes. E eu acho que a música tem isso. Muito obrigada por teres vindo. A sério, muito obrigada. Foi mesmo muito bom. Até para a semana. Obrigada.